Bom dia pra vocês, bom dia, agora acho que vai. Tô tentando entrar aqui nessa live toda hora, agora eu acho que vai. Galera, eu resolvi iniciar com vocês um desafio aqui pelo Instagram. Todos os dias eu vou fazer uma live com vocês, 8 horas da manhã, e a gente vai revisar juntos as matérias mais cobradas nas provas de concurso público. Então aproveita que a live é curtinha, mas é extremamente importante para quem quer ir, para quem sonha com o cargo público, com a estabilidade, com a segurança, com os benefícios, que o cargo público traz para sua vida. E eu tenho algumas novidades e uma surpresa para falar no final da live, então segura aí, essa live não vai ficar gravada, então aproveita. Gente, vamos começar do começo? Vamos começar do começo. Eu quero mostrar para vocês o que é mais importante, o que você tem que prestar mais atenção quando a gente estiver estudando o capítulo número 1 do seu edital. Dá uma olhadinha nesse gráfico. Esse aqui é o mais importante. Dá uma olhadinha, você está vendo que o que é mais cobrado é o conceito de administração pública. Não é verdade? Então eu vou ensinar para vocês tudo isso hoje, todo esse tópico número 1. Quando você viu lá no seu edital, noções gerais de direito administrativo, tá falando de quê? De direito administrativo. Galera, olha só esse nome, direito. Direito é um conjunto de quê? De regras, de leis que regulam a atividade administrativa que o Estado desempenha. O Estado faz um monte de coisa, E dentre essas várias coisas que o Estado faz, ele realiza, e administra a coisa pública, a máquina pública como um todo. Então, pensando nisso, estou falando de Estado, eu tenho que entender que o Estado é formado por 3 elementos. O que o Estado faz? O Estado governa. Governa quem? O povo que está em um determinado território. O Estado é formado por 3 elementos: governo, povo e território. Beleza. O Estado desempenha várias funções para governar esse povo que está nesse território. Dentre as funções que o Estado desempenha, tem a função administrativa. O que é a função administrativa? Pensa aí você, administrando sua casa, administrando sua empresa. O Estado vai gerir a máquina pública em prol da coletividade. Quando eu falo de atuação do Estado, o Estado ele recebe muito poder do povo para governar todos, primando pelo interesse público. Então somos nós que conferimos ao Estado poder para governar aquela nação, aquela comunidade ali em prol dos nossos interesses. Por essa razão, a gente fala que o Estado sempre segue o princípio da supremacia do interesse público frente ao privado. Havendo um conflito de interesses entre o interesse do coletivo, da comunidade e o interesse de um particular, prevalece a coletividade, prevalece o interesse público. Beleza. O Estado tem mais poderes do que nós particulares para fazer esse interesse público prevalecer. Mas o Estado também sofre algumas limitações. O Estado deve atuar, deve usar esses poderes em prol do interesse público. Ele não pode abrir mão do interesse público, ele não pode ignorar o interesse público, porque o interesse público ele é indisponível. O Estado não pode abrir mão, não pode dispor de algo que ele não possui. O interesse público é do povo, não é nem do Estado. Beleza. Entendido isso, você já entendeu o que é direito administrativo? A área do direito que regula, que estabelece as leis que vão disciplinar, que vão estabelecer como que o Estado vai administrar a coisa pública. Você já entendeu o conceito de Estado? Estado é uma pessoa jurídica formada por 3 elementos. Governa o povo que está em um determinado território, você já entendeu isso? E você sabe que além da função administrativa, o Estado desempenha outras funções. A gente sabe, pessoal, que todo o poder que o Estado tem advém do povo. Nós, o povo, conferimos ao Estado esse poder. E esse poder, ele é uno e indivisível. Ele é uno e indivisível do Estado. Mas dentro dessa máquina estatal, existe uma tripartição de funções entre os 3 poderes, no sentido de evitar a concentração de poder em um só governante, em uma só pessoa. Sabe por quê? Quer conhecer alguém? Dê poder a ela. Quando você dá poder a alguém, aquela pessoa tende a abusar. Ou seja, o poder do Estado é uno e indivisível, mas existem vários agentes que compõem a máquina pública. Dentro da máquina pública, dentro da estrutura do Estado, existe uma tripartição de funções entre 3 poderes
para evitar a concentração de poder só, por exemplo, com o presidente, a concentração de poder só com um governante. Porque se a gente dá muito poder àquela pessoa, ela tende a abusar. Essa tripartição de funções visa justamente coibir esses eventuais abusos, né? E nesse sistema de tripartição de poderes, cada poder exerce uma função de forma harmônica e controla os outros poderes. Como assim, prof? O executivo, gente, executa o que está na lei. O judiciário julga os conflitos sociais. O legislativo vai estabelecer as leis que vão reger o convívio dos seres humanos em sociedade. Prof, são só essas as funções desses três poderes? Não. Cada poder desempenha funções típicas, que são as funções principais daquele poder, e funções atípicas, que são funções parecidas com de outros poderes. Por exemplo, o executivo tem como função principal executar o que está na lei, né? Executar, administrar a máquina pública. Só que o executivo também julga, porque a gente sabe que existe um processo que corre lá no Poder Judiciário, o processo judicial, e existe um processo que corre no âmbito da administração, o processo administrativo. Prof, quem decide, quem toma decisão sobre o processo administrativo? Sabe quem toma decisão sobre o processo administrativo? A própria administração. Ou seja, a administração, o Poder Executivo também julga, também vai decidir questões atinentes ao processo administrativo. E além disso, o Poder Executivo, que tem a função de executar o que está na lei, também realiza uma função muito parecida com a do Legislativo, porque o Legislativo edita as leis que regem o convívio dos seres humanos em sociedade. Mas o Executivo vai complementar essas leis, vai editar atos normativos infralegais que vão o quê, gente? Clarificar o conteúdo da lei, facilitar a aplicação da lei. Então eu tenho que lembrar sempre que cada poder tem uma função típica e exerce também funções atípicas que são parecidas com as funções dos outros poderes. Galera, tá rápido? Dá uma olhadinha. A gente já falou sobre o conceito de direito administrativo, que responde a mais de 100 questões de prova. Tá vendo? Tá em verdinho, porque responde a mais de 100 questões de prova. Qual que é o conceito de direito administrativo? Direito administrativo é a área do direito que regula, que estabelece as regras, as leis, que vão tratar sobre o quê, gente? As leis que regulam a atividade administrativa que o Estado desempenha para alcançar o interesse público. Beleza, prof. Mas o que é Estado? O conceito de Estado, gente, também tá em verdinho aqui, olha. Dá uma olhadinha. Também tá em verdinho porque responde a mais de 100 questões de prova. Galera, esse conceito responde a mais de 100 questões de prova e você tem que lembrar. Sabe aquela empresa de telefonia GVT? Muda o V pelo P e vai lembrar de GPT. O Estado é uma entidade que é formada por 3 elementos: governo, povo e território. GPT. Governo vai governar o povo que está em um determinado território. Beleza. Quais são as funções do Estado? Pessoal, o Estado vai julgar, vai executar o que está na lei e vai legislar, né? São os 3 poderes. Cada um desses poderes desempenha uma função que é típica. Por exemplo, aqui, a função típica do Poder Judiciário, julgar. A função típica do Poder Executivo, executar o que está na lei. A função típica do Poder Judiciário, julgar. Legislativo, legislar. Executivo, executar o que está na lei. Só que cada um desses poderes também desempenham funções que são parecidas com as funções dos outros poderes. Tá vendo essa parte aqui em vermelho? É ela que você tem que decorar. Esse trechinho aqui responde a mais de 512 questões de prova. Prof, o que esse textinho fala? Gente, a tripartição, a divisão de funções entre os 3 poderes de Estado segue o critério da preponderância e não da exclusividade. Como assim? Preponderantemente o Executivo executa, preponderantemente o Judiciário julga, preponderantemente o Legislativo legisla, preponderantemente, mas não exclusivamente. Eu não posso falar que só o Judiciário julga, não posso, porque a gente sabe que no âmbito da administração existe o processo administrativo, que quem julga é a administração, e além disso, no que tange aos processos de impeachment, quem julga é o Congresso. Então eu tenho que lembrar que o critério da
preponderância que vai nortear a divisão de funções entre os três poderes. Isso é mais importante do que eu falei até agora. E, gente, mais 100 questõezinhas, tá aqui de verde, essa parte aqui de verde responde a mais 100 questões. Todas as questões que eu falo estão no manual, né? Você pode ler essa página aqui, aproxima o celular do QR Code questões no final de cada página e você responde. Vão aparecer no seu celular as questões que são respondidas por aquela página. Dessa forma você aplica o conhecimento na hora, né? Você já treina o que você acabou de estudar. E você pode também escutar a minha explicação em áudio de cada página do material. Então, gente, mamão com açúcar. É para você aprender em 7 dias, né? Esgotar a matéria e responder qualquer questão de prova. Beleza. Função política responde a mais 100 questões. Galera, função política é o sinônimo de função de governo. Como assim, prof? Galera, função de governo, pensa as grandes decisões do governo. Quais são as grandes decisões do governo? Sanção, veto de lei, declaração de guerra. São grandes decisões de governo. Essas decisões do alto escalão, né, são aquelas decisões que o gestor público, que o chefe do executivo vai gozar de uma grande margem de discricionariedade. Ele tem uma liberdade muito grande, né? O presidente Jair Bolsonaro tem uma liberdade muito grande para, por exemplo, decretar estado de defesa, estado de sítio. Ele tem uma liberdade grande, né, para decidir fazer isso ou não. Ou seja, as decisões de governo são tomadas pelos chefes do governo, quem está no alto escalão, e envolve questões nas quais o agente estatal que está tomando aquela decisão goza de uma ampla margem de liberdade. São as grandes decisões do Estado. Então, para Celso Antônio Bandeira de Mello, além da função do Executivo, do Legislativo e do Judiciário, ainda existe uma quarta função, que é a função política ou função de governo de edição das grandes decisões do Estado. Beleza. Agora, gente, vou falar para vocês um macete, para vocês não esquecerem 3 conceitos que despencam em prova. Forma de Estado, sistema de governo, forma de governo e regime de governo. Galera, forma de Estado. Forma de Estado, o Estado, né? Ele pode ser um Estado unitário e Estado federado. Unitário seria como se no Brasil só houvesse um centro único de poder lá em Brasília, mas não é assim que funciona. O Estado brasileiro é um Estado federado. Estado federado formado por várias entidades federativas, município, Distrito Federal, estados e União. Cada entidade federativa tem autonomia política, elege o próprio chefe do executivo, o prefeito, o governador, o presidente, elege o chefe do executivo, tem autonomia política e autonomia administrativa, né? Estabelece como que vai ser administrado aquele município, né? Como é que vai se dar a administração daquele ente federado, em conformidade com as competências estabelecidas na Constituição Federal. Competência legislativa, competência executiva, beleza. Essa é a forma de Estado adotada no Brasil. Prof, um macete para eu lembrar disso. Pega o F de forma, o E de Estado, vai formar a sílaba FE, de federação. Fé de federação. Beleza. Sistema de governo. Galera, quando eu falo de sistema, lembra do sistema de matemática que a gente aprendia? Que era aquela relação que existia entre x e y, aquelas equações matemáticas? Lembre-se disso. Quando eu falo de sistema, eu estou falando da relação que existe entre duas variáveis. Nesse caso, eu estou falando da relação que existe entre o legislativo e o executivo. No sistema, parlamentarista, existe uma cooperação entre o executivo e o legislativo. Por exemplo, na Inglaterra nós temos a figura da rainha da Inglaterra, que exerce a função de chefe de Estado. Chefe de Estado, como assim, prof? Ela representa a Inglaterra perante as outras nações, perante os outros estados. Mas quem de fato toma as grandes decisões de governo é o primeiro-ministro que está lá no poder legislativo. Ou seja, existe uma cooperação entre o executivo e o legislativo. Esse é o sistema de governo parlamentarista. Mas aqui nós adotamos o sistema de governo presidencialista. Aqui no Brasil, o nosso presidente, ele aglutina duas funções, chefe de Estado e chefe de governo. Chefe de Estado porque Jair Bolsonaro representa o Brasil perante os outros países, e chefe de governo porque ele toma as grandes decisões de governo. No Brasil, nós seguimos quem, gente? O presidente, que é eleito para o quê? Cumprir um prazo de mandato certo. Prof, como é que eu vou lembrar disso? Pega o sistema, né? Sistema de governo. Pega o SI de sistema, mais o GO de governo e junta. Sigo.
Sigo quem? Aqui a gente segue, bem ou mal, o presidente. Não vou falar minha opinião não, mas você já sabe. Bem ou mal, a gente segue o presidente. Beleza. Sistema de governo, então, presidencialista. E forma de governo? Pessoal, forma de governo, lembra lá do Dom Pedro II colocando fogo na república? Fogo. Por que fogo? F-O de forma, G-O de governo, formando fogo. É você lembrar, quem não queria, né? Quem não queria a república de jeito nenhum? Dom Pedro, coloca lá fogo na república. Galera, nossa forma de governo republicana, nós participamos do processo de eleição, né, desse nosso representante, desse chefe do executivo que vai cumprir um prazo de mandato certo. Nós, o povo, elegemos esse representante, beleza? Ok, prof. E por fim, regime de governo. Galera, regime, pensa num regime para emagrecer. É coisa do demo, não é verdade? É coisa do demo. Demo de democrático. Ou então lembra também, quando você faz um regime, o seu prato tem que ser bem democrático. Tem que ter um monte de cor, né? Tem que ter um pouquinho de verde, um pouquinho de tomate, aquele prato colorido, sabe aquele prato colorido? Você vai lembrar então, gente, que o regime de governo no Brasil é um regime democrático. Beleza. Prof, agora eu lembrei desses conceitos, né? Forma de Estado, pega o F de forma, o E de Estado, FE de federação. Sistema de governo, pega o SI de sistema mais GO de governo, sigo quem? Sigo o presidente, presidencialismo. Regime de governo, lembra que regime é coisa do demo, ninguém quer fazer regime, demo de democrático. Forma de governo é a forma de governo republicana. Quando eu falo de forma de governo, gente, eu tô falando da relação que existe entre o povo e o governante, entre o povo e o nosso representante, correto? Nossa forma de governo adotada no Brasil é a forma de governo republicana. Beleza, prof. Gente, eu ia falar sobre as correntes do direito administrativo, mas é uma matéria um pouquinho mais profunda. Então, quem quiser, continua, eu vou depois continuar essa dica na lista de transmissão. Mas vamos que vamos para a matéria que mais cai. Eu falei com vocês sobre, vamos recapitular, que eu gosto de recapitular. Eu falei com vocês sobre o conceito de direito administrativo. Esse conceito responde a mais de 100 questões de prova. Eu já mostro para vocês, gente, quais são as questões de prova que são respondidas por esse conceito. Recapitulando, direito administrativo é a área do direito que regula, que estabelece as regras acerca da função administrativa que o Estado desempenha. O Estado desempenha uma função administrativa em prol da coletividade. Beleza. Segundo ponto, que responde também a mais de 100 questões. Esse conceito de Estado responde a exatamente 117 questões de prova. Leu essa página aqui, gente? Aproxima o celular do QR Code de questões e vão aparecer na tela do seu celular as questões que são respondidas por essa página para você aplicar o conhecimento na hora. Gente, o conceito de Estado. O Estado é formado por 3 elementos. O Estado governa o povo que está em um determinado território. GP de povo, T de território. GPT. Lembra da GVT, aquela empresa de telefonia? Tira o V, troca pelo P. Beleza? Ok. Quais são as funções do Estado? O Estado administra, o Estado julga, o Estado legisla. Gente, sabe, existe uma tripartição de funções entre os poderes estatais. Só que eu tenho que lembrar o seguinte: cada poder tem uma função típica, uma função principal, uma função que ele realiza, né, na grande maioria das situações. Mas ele também desempenha funções que são parecidas com as funções dos outros poderes. Aí chegamos nessa frase aqui. Essa frase, gente, é a frase mais importante da aula de hoje. Tá em vermelhinho porque ela responde a mais de 300 questões. Aproxima o celular do QR Code de questões. Leu essa página aqui, gente? Aproxima o celular do QR Code de questões e vão abrir as questões do seu celular que são respondidas por essa página. Então, página a página, você lê a página, já responde as questões, vai aparecer um quiz no seu celular e anota aqui no final quantas questões você resolveu, quantas que você acertou, para você ir acompanhando o seu desempenho em cada página. Prof, tô com dúvida nessa explicação. Aproxime o celular do QR Code de áudio aula e escute a explicação em áudio de cada página do material. Beleza. Qual que é essa frase, prof, que é a mais cobrada? Gente, a divisão
de funções entre os três poderes segue o critério da preponderância e não da exclusividade. Isso despenca em prova. E isso despenca em prova. Galera, eu não posso falar que é só o executivo que executa, que é exclusivamente o legislativo que legisla. Não posso, né? Cada poder desempenha funções típicas, funções que são as funções principais, mas também desempenha funções atípicas que são parecidas com as funções dos outros poderes. Beleza. Falei para vocês também sobre a questão da função política. Gente, essa parte aqui em verdinho responde também a 88 questões de prova. Segundo o Celso Antônio Bandeira de Mello, além dos três poderes, existe um quarto poder, que está ligado à função política ou função de governo, que são aquelas grandes decisões do Estado, né? Como eu falei com vocês, sanção, veto de lei, declaração de guerra, beleza. Agora, gente, além disso, falei com vocês desse super macete aqui. Esse super macete, não vou repetir, tá aqui, olha, macete. Dá o print aí, gente, vou deixar dar o print. Todas essas partes em verde, cada uma delas responde a mais de 100 questões. Aproxima o seu lado do QR Code de questões no final da sua página, né, de cada página, para você responder aquelas questões. Beleza. Vamos chegar numa outra matéria que é muito cobrada. Quero falar agora com vocês sobre fontes do direito administrativo. Fontes do direito administrativo, gente, de onde vem, né? De onde vem as regras do direito administrativo? São 4 fontes que você tem que aprender: lei, costumes, doutrina, princípios gerais do direito, lei, costumes, doutrina, jurisprudência, princípios gerais do direito. 5 fontes. Galera, lei, nós estamos em um Estado de Direito, sabe? Sim, Estado de Direito. Vocês, assim, têm muita dúvida sobre muitos conceitos, né? Recapitulando para vocês entenderem o que é Estado de Direito. A gente lembra quando a gente tinha aquele rei absolutista, lá no século XV, XVI? Tinha um rei que era semideus. Era um rei que era semideus. Então ele podia ir na sua casa, confiscar sua mulher, confiscar suas terras, confiscar o que você tivesse. Não tinha limitação para o poder do rei, porque o rei era um semideus. Não tinha limitação. Mas aí no início do sistema capitalista surgiam os burgos. Quem que são os burgueses, professora? Aqueles que começaram a realizar o quê? O comércio, a atividade de troca. Os burgueses não eram nem a nobreza, não eram nem a monarquia, não eram nem os servos. Os burgueses estavam aqui no meio do caminho realizando o quê? Atividades comerciais, e os burgueses começaram a se enriquecer. Quando eles começaram a ganhar dinheiro, eles falaram, peraí, ganhei dinheiro, agora eu também quero ser proprietário, eu também quero ter terra. Não é assim? Os burgueses começaram, eu também quero ter terra. Aí o rei falava o seguinte: não, você tem terra aí, eu vou confiscar sua terra. Também paga mais imposto. Então vem aqui que eu vou confiscar sua esposa. Os burgueses falavam assim: não, rei, eu sei que você acha, rei, que você é Deus, mas você não é. Tem que ter limite. Você tem que ter limite, rei. Você, Estado, garante a segurança da nação, nas fronteiras, mas você fica só explorando a gente. Tem que ter limite. Surge o Estado de Direito, gente, em razão das revoluções. Revolução na Inglaterra, Revolução na França, revoluções burguesas que falaram o seguinte: peraí, tem que ter lei para regulamentar o poder do Estado. O Estado não tem poder para fazer o que ele quiser, não. Ele tem que respeitar o meu direito de liberdade, o meu direito de propriedade. Surge o Estado de Direito. E até hoje nós estamos em um Estado de Direito, só que a gente está num Estado de Direito democrático social. Foi muita evolução para chegar nesse modelo de hoje, que ainda não tá bom. Mas foi muita evolução, gente, para chegar no modelo de hoje. Então, sabendo disso, gente, o Estado só pode atuar em conformidade com a lei. Então, enquanto eu posso fazer tudo, que eu quiser hoje, posso sair pela rua fazendo tudo que eu quiser, exceto o que a lei proíbe, o Estado só pode fazer o que a lei autoriza. Então, sabendo disso, a fonte primária do direito administrativo, né, que é a área do direito que regula a função administrativa do Estado, a função primária, gente, é o quê? É da lei. A fonte primária é a lei. Só que quando eu falo de lei, eu tô falando de lei em sentido amplo, e é aí que você erra a questão de prova. Lei em sentido amplo, como assim, prof? Eu tô falando, gente, da Constituição, da lei complementar, da lei ordinária, dos atos normativos infralegais, decreto, resolução, portaria.
todas as normas, né, inclusive atos normativos, estão inseridos dentro dessa fonte primária do direito administrativo. Então, tudo que regula a atuação do Estado é fonte primária do direito administrativo. Então, quando eu falo de lei, né, eu não estou falando só da lei propriamente dita, eu estou falando dos instrumentos normativos também, dos instrumentos, dos atos, o quê? Normativos infralegais. Beleza. Também a fonte do direito administrativo, galera, jurisprudência. Gente, jurisprudência é o quê? É o conjunto de julgados emanados pelo Poder Judiciário. Né? O juiz, ele decide, né? No bojo de um processo, ele toma uma decisão. A decisão isolada de um juiz num processo atinge as partes do processo. Não atinge eu, não vai atingir você, atingiu as partes do processo. Agora, é claro que de forma secundária, aquela decisão daquele juiz ali vai influenciar também a produção de regras do direito administrativo. Vai influenciar. Olha, o juiz está entendendo assim. Quem sabe a gente não edita uma lei mais ou menos nesse sentido. Claro que vai influenciar. Mas a jurisprudência é uma fonte secundária do direito administrativo. Não é uma fonte primária, é uma fonte secundária. Salvo quando eu estiver falando de súmula vinculante. Prof, o que é súmula vinculante? Existem vários processos, gente, sendo ajuizados no Poder Judiciário, várias questões que envolvem uma mesma controvérsia. Cada juiz decide de um jeito, porque cada cabeça é uma sentença. A cúpula do Poder Judiciário, o STF, vê aquela confusão de processo, fala, meu Deus, esse tanto de processo sobre essa mesma questão, meu Deus do céu. Vamos fazer o seguinte, vamos editar um entendimento único sobre essa questão. E esse entendimento vai ser vinculante, vai vincular todo mundo. A partir do momento que a gente editar uma súmula vinculante, que é aprovada mediante 2/3 dos membros do Supremo Tribunal Federal, o Supremo Tribunal Federal de futebol, lembra do time de futebol? Tem 11 pessoas. 2/3 desses 11 ministros vão o quê? Aprovar o entendimento e aquele entendimento vai ser vinculante. Como assim? A partir do momento que uma súmula vinculante foi editada, todos os outros juízes vão tomar decisões em conformidade com aquele entendimento e a própria administração pública também vai seguir aquele entendimento. Então a gente fala que a súmula vinculante é um pouquinho mais importante do que uma mera fonte secundária. A súmula vinculante é uma fonte principal ou direta. Ela é mais importante do que uma mera jurisprudência. Beleza? Tá ficando rápido? Vamos que vamos. Galera, doutrina também é uma fonte secundária do direito administrativo, é um conjunto dos estudos sobre a matéria, né? Vai influenciar de forma secundária a produção do direito administrativo. Costumes também vai influenciar, né, de forma secundária indireta a produção das normas do direito administrativo. Porque pensa, a administração, o Estado tem um certo costume que vem funcionando há anos. Vem funcionando. Então, aquele costume, uma hora ele vai se tornar lei, né? Aquele costume ali, uma hora ele vai ser positivado em uma lei. Beleza. Além disso, prof, quem tem competência para legislar 991849362? Isso, esqueci de falar. Galera, hoje a gente está começando, esse é o dia 1 do nosso desafio. São 21 dias para revisar toda a matéria. Eu tenho que lembrar para vocês que a gente vai fazer esse desafio aqui em lives e pelo WhatsApp. Prof, como é que funciona? Você consegue, gente, revisar toda a matéria comigo, né? Você vai receber áudios, eu mando para vocês um áudio com uma dica da matéria, com uma questão de prova. Então hoje vai ter um desafio, um áudio com uma questão. Quem conseguir responder esse desafio, quem responder esse desafio, vai receber uma parte, um PDF gratuito, que é parte do meu material, que é esse material que eu estou mostrando para vocês. Então, para receber hoje material gratuito, manda uma mensagem agora para o número 31 991849362 no WhatsApp. E aí a gente vai mandando essa mensagem, você fala, eu quero participar do desafio. Assim que você for adicionado no desafio, você vai receber um áudio e a questão do dia. Você respondendo a questão do dia, você vai receber o PDF gratuito. Beleza? Gente, eu prometi para vocês que iam ser lives pequenas. Iam ser lives de pouco tempo. Eu não posso fazer lives de tanto tempo assim. A gente complementa no WhatsApp. Então manda uma mensagem agora. Essa live aqui, essa de hoje, eu vou deixar gravada só hoje, tá bom? Hoje eu vou deixar gravada, mas amanhã eu volto para complementar esse material e a gente vai revisando a matéria toda. Manda uma mensagem, quem quiser o material também pode adquirir através desse número, desse WhatsApp. Hoje, eu acho que ainda tem disponível. Beijo grande para vocês, acompanha esse desafio. Tchau, tchau!